Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Sessão solene homenageia os 20 anos da Associação de Professores Aposentados. A Assembleia comemora o Dia Mundial da Alimentação. Deputados discutem falta de água em São Paulo. Cidadãos podem apresentar sugestões para o Orçamento Estadual de 2015 pela internet. Parlamento Paulista comemora o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Agora, no Jornal da Assembleia. Boa tarde. Acontece nesse momento, aqui na Assembleia Legislativa, uma sessão solene que presta homenagem aos 20 anos da Associação de Professores Aposentados do Magistério Público de São Paulo. Vamos ao plenário Juscelino Kubitschek, de onde fala ao vivo a repórter Viviane Cesarino, que acompanha toda a cerimônia e tem as informações. Muito boa tarde, Viviane. Muito boa tarde para você, Silvia. Boa tarde a todos. Eu peço desculpas que vou falar um pouquinho baixinho para não atrapalhar essa sessão solene que ainda está acontecendo, mas é o seguinte, a APANPESP, desde que foi criada em 1994, ela busca a valorização dos professores aposentados. Hoje são mais de 23 mil associados em todo o estado de São Paulo que buscam as mesmas gratificações salariais que os docentes que ainda estão na sala de aula têm. Eu conversei agora há pouco com a presidente dessa associação, que é a Vale Jesus, e ela me contou que a primeira desigualdade aconteceu lá atrás, em 1988, quando o então governador da época, Orestes Quércia, instituiu uma lei que dava um abono por produtividade só para os professores da ativa. E estes professores que tinham passado 30, 40 anos na sala de aula não teriam este direito. E segundo ela, não tem até hoje. Então é nessa busca da igualdade, das gratificações que todos esses professores lutam e buscam até hoje, viu? E são senhores de 80 até 90 anos que a gente encontrou aqui. Participaram dessa sessão solene, quem presidiu foi o deputado Davi Zaia, do PPS, também Carlos Gianazzi, do PSOL, participou, e o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do PTB. Agora, na sexta-feira, eu acompanhei uma outra sessão solene que também aconteceu aqui e foi uma homenagem da Assembleia Legislativa para a Aeronáutica e para o patrono dessa instituição, Santos Dumont. Asas que protegem o país. Foi assim que muitos convidados desta sessão solene se referiram à aeronáutica. A instituição que compõe as Forças Armadas, faz a defesa e o controle do espaço aéreo de todo o território nacional. São 14 mil pessoas que estruturam a Força Aérea para o resto do país. É aqui que nós fazemos as nossas aquisições das nossas aeronaves, manutenção das nossas aeronaves, aquisição do material para os nossos homens e mulheres espalhados no Brasil, seja do litoral, no centro, nas fronteiras. Então, é o Estado estruturante. E diante de tantas homenagens, teve uma hora que a emoção foi às alturas nessa sessão solene, viu? Foi a hora da apresentação das crianças, dos alunos da Escola Estadual Santos Dumont, aqui de São Paulo. E olha só a molecada que eu vou apresentar para vocês agora. São 4 alunos que vieram vestidos nada mais, nada menos do que Santos Dumont. Santos Dumont é o patrono da aviação, o primeiro homem a conseguir levantar do solo um objeto mais pesado que o ar, o 14 bis. Isso em 1936. Vamos conversar com eles? Vocês estão muito chiques, viu? Conta pra gente aqui da TV Alesp o nome de vocês. João Pedro. Tony Souza. Otávio Leite. Gustavo Leite. E todo mundo com um avião agora mostrando pra gente. Esses são os nossos Santos Dumont. Os pequenos heróis se esforçaram, acompanhados das meninas do balé. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato prisioneiro, vou cantar nos meus versos. Mas para muitos, Santos Dumont ainda não tem o reconhecimento que merece. Quando o povo tem oportunidade de conhecer e quando tem contato com as 3 forças, passa a admirar. E elas praticamente simbolizam a própria pátria, pela missão que elas têm. A Fundação Santos Dumont foi criada em 1956, no cinquentenário do primeiro voo do 14 bis.
ele tem por finalidade não só divulgar o trabalho do Santos Dumont, desse nosso herói brasileiro, como incentivar as pessoas ao conhecimento dos assuntos aeronáuticos. Este é o 4º ano consecutivo que o deputado Fernando Capês, do PSDB, propõe esta homenagem. O país hoje vivendo num Estado democrático de direito, ele deve ver nas suas Forças Armadas como aquelas que são as guardiãs de valores cívicos, valores éticos e também guardiãs do nosso território. Vamos agora até o auditório Teotônio Vilela, onde vai acontecer a cerimônia de comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. E quem está lá ao vivo e tem as informações é o repórter Jeremias Gomes. Jeremias, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, já começam aqui os preparativos para as comemorações do Dia Mundial da Alimentação por iniciativa do deputado Francisco Tito, do PT. O objetivo da comemoração deste dia é conscientizar a população sobre a importância da nutrição e da alimentação adequadas. Essa é uma comemoração que ocorre em mais de 150 países. Quem está previsto para falar daqui a pouco, o evento começa à 1 da tarde, é o secretário nacional de Segurança Alimentar, Arnaldo de Campos. Ele vai falar a partir das 2 horas da tarde. Também são esperados representantes da FAO no Brasil, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, e também representantes do Instituto Lula. Portanto, a partir da 1 da tarde, aqui no auditório Teotônio Vilela. Silvia, Sérgio. Obrigada, Jeremias. E o repórter Mauro Frisman está no auditório Franco Montoro e tem as informações ao vivo sobre as atividades parlamentares desta segunda-feira. Muito boa tarde, Mauro. Olá, Silvia Garcia. Olá, Sérgio Everton. Boa tarde a vocês. Olha, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa daqui a pouco, às 2h30 da tarde. Hoje não há deliberações no plenário, ou seja, não há discussões nem votações de projetos de lei, mas a tribuna, às segundas-feiras, sempre fica à disposição dos parlamentares para os pronunciamentos sobre temas livres, sobre os assuntos de interesse de cada mandato. A expectativa a partir de amanhã é que os parlamentares deem continuidade à apreciação de um projeto de lei do Executivo, que está aqui na Assembleia Legislativa, que pede autorização aos deputados estaduais para que o governo do estado possa obter empréstimos junto a diversas instituições bancárias no Brasil para investimentos na linha 5 do metrô, aqui na capital, e também projetos de mobilidade. Dinheiro no valor de até 3 bilhões 162 milhões de reais. Essa é a expectativa, portanto, para esta semana aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Sérgio, Silvia. Obrigada, Mauro. Vamos saber então como fica o trânsito nesta segunda-feira aqui na capital. Nós vemos imagens agora ao vivo da Avenida Paulista, no plano de baixo, sentido quem vai para o bairro do Paraíso, e logo acima, quem vai em direção ao centro, sentido Consolação. O trânsito flui sem problemas. Segunda-feira de tempo encoberto em São Paulo. A máxima prevista para hoje é de 25 graus. Veja como fica o tempo hoje em outras cidades paulistas. Em Campinas, o céu fica encoberto a maior parte do dia. A máxima é de 30 graus. Em São José dos Campos, a temperatura baixou. Os termômetros marcam 29 graus. Em Sorocaba, a previsão é de tempo nublado. A máxima chega a 29. E em Ribeirão Preto, tempo bom e bastante calor. Máxima de 35 graus. A seguir, você vai saber como apresentar sugestões para o Orçamento Estadual de 2015 pela internet. E a Assembleia Legislativa de São Paulo vai realizar um amplo debate sobre a crise de água em São Paulo. Você vai ver os detalhes depois do intervalo. Até já. Cidadãos de todo o estado de São Paulo podem apresentar sugestões para o Orçamento Estadual de 2015 pela internet. E o repórter Mauro Frisman. Mauro, tem todas essas informações. Você. É isso mesmo, Sérgio Everton. Olha, entre abril e junho deste ano, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aqui da Assembleia Legislativa realizou audiências públicas em todas as regiões administrativas do Estado para colher sugestões populares para o Orçamento Estadual de 2015. Agora, com o sistema de emendas online disponível no portal da Assembleia Legislativa, a população pode propor alterações no próprio projeto de lei do orçamento, já elaborado pelo Executivo, encaminhado aqui para a Assembleia Legislativa e já publicado. Funciona assim, o interessado tem que se cadastrar, criando login e senha,
e para ter acesso ao sistema e também ao conteúdo do projeto de lei do orçamento. O cidadão pode, por exemplo, modificar, incluir, substituir ou excluir artigos da peça orçamentária. É preciso justificar isso e encaminhar essa emenda, essa sugestão de emenda pelo sistema ao deputado que tenha compromisso com a causa defendida pelo cidadão autor dessa sugestão. Se você tem interesse, anote o endereço, vai aparecer aí na sua tela, www.3.al.sp.gov.br/emendas-online-web/. Sérgio, Silvia. Obrigada, Mauro. E o índice de capacidade do sistema Cantareira não para de cair. Viviane Cesarino, qual a capacidade da represa? Silvia, o índice de capacidade de armazenamento de água do sistema Cantareira caiu para 3,6% ontem. E hoje uma pesquisa do Datafolha revela que de cada 10 paulistanos, 6 já sofreram um corte de água nos últimos 30 dias. Isso quer dizer que 60% dos moradores de São Paulo já enfrentaram essa realidade. Na prática, já abriram as torneiras e não encontraram uma só gotinha de água. Das pessoas que moram em casas, 67% disseram ter ficado sem água no último mês. E quem mora em apartamento, esse número cai um pouquinho, são 26%. E uma das explicações é porque as caixas d'água nos edifícios, nos prédios, costumam ser maiores. Um outro dado importante revelado por esse levantamento do Datafolha é que 34% dos moradores de São Paulo já estocam água e outros 66% disseram que estão pensando seriamente em fazer isso em breve. Então, 34% mais 66%, 100% dos paulistanos já então encaram essa realidade com muita seriedade. Se não estocam água, estão pensando seriamente em fazer isso. Enquanto isso, a Sabesp faz todo o tipo de alarme possível para que as pessoas economizem água, utilizem esse recurso com racionalidade. Não existe mais aquela conversa, aquela possibilidade de lavar a calçada com aquela mangueira que jorra água sem parar ou lavar o carro. Todo mundo deve, de certa forma, fazer a sua parte. A Sabesp, inclusive, manda agora mensagens de texto por celular pedindo o uso racional desse bem tão precioso. A gente volta com vocês aí no estúdio, Silvia, Sérgio. Obrigada, Vivi. E a Assembleia Legislativa de São Paulo vai realizar um amplo debate sobre a crise de água aqui na cidade, aliás, aqui no estado. O repórter Jeremias Gomes tem as informações. Jeremias, com você. Sim, Silvia, exatamente. Esse debate será amanhã, a partir das 10 horas da manhã, aqui mesmo, onde estou, no auditório Teotônio Vilela. É um debate promovido pela bancada do PT e estão convidados para discutir este tema o presidente da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu, o promotor de Justiça do Meio Ambiente, José Eduardo Ismael Lute, o engenheiro Júlio Cerqueira, César Neto e também Laércio Benco, que é o presidente da CPI da Sabesp da Câmara na cidade de São Paulo. Esse debate, como eu disse, é promovido pela bancada do PT e será mediado pelo deputado Adriano Diogo, também do Partido dos Trabalhadores, a partir das 10 da manhã aqui no auditório Teotônio Vilela. Voltamos com vocês. Sérgio, Silvia. Obrigada, Jeremias. Então vamos saber agora como fica o trânsito em outra parte da capital de São Paulo. Nós vemos aí imagens ao vivo da Avenida Brasil, nos dois sentidos, tanto o que liga até a Rebouças como o que vai até o Ibirapuera, o trânsito flui sem problemas. Confira como fica o tempo agora à tarde em mais cidades do interior e no litoral do estado. Em Santos, com tempo encoberto, a temperatura chega aos 30 graus. Em São José do Rio Preto, mais um dia de sol e calor. A máxima prevista é de 40 graus. Em Mogi das Cruzes, os termômetros marcam 29 graus. E em Piracicaba, tempo encoberto, os termômetros marcam 35 graus. Você vai ver depois do intervalo. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais comemoram o dia da categoria e pedem repasse maior dos planos de saúde. A gente conta todos os detalhes depois do intervalo. Não saia daí. A Assembleia Legislativa comemorou o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. A solenidade marcou o fim da mobilização da categoria contra os valores repassados aos profissionais pelos planos de saúde.
O dia dedicado ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional foi comemorado na Assembleia Legislativa com a presença de representantes do CREFITO, órgão regulador da categoria. O Dia do Fisioterapeuta é comemorado oficialmente em 13 de outubro, quando foi aprovado o decreto que regulamenta a profissão já há 45 anos. No Brasil, a fisioterapia se tornou mais conhecida quando o jogador de futebol Ronaldo Fenômeno precisou de uma reabilitação e acabou sendo o grande destaque da Copa de 2002, depois de se recuperar. Hoje, a luta destes profissionais é por uma remuneração condizente com a atividade, principalmente pelos planos de saúde. Nós decidimos homenagear a nossa classe com uma luta para uma dignificação do trabalho do profissional. Durante 5 dias, parte da categoria suspendeu novas marcações de consultas em repúdio à remuneração dos planos de saúde. O valor adequado, segundo a categoria, seria de R$ 40 a R$ 45 por atendimento, conforme a tabela dos serviços de fisioterapia, e não a da AMB, Associação de Médicos do Brasil. Na verdade, é receber R$ 6 por uma consulta de fisioterapia ou terapia ocupacional. Hoje você não toma nem 2 cafés com o valor dessa consulta, tampouco consegue deixar seu carro num estacionamento no centro de São Paulo. Se nós compararmos os valores dessa consulta com várias questões do dia a dia, é de deixar indignado toda a população. São Paulo possui 80 mil fisioterapeutas, profissional que trata e previne as doenças ósseas e musculares por meio de técnicas próprias como massagens, radiações e exercícios. Além da área esportiva, ele pode atuar na recuperação de pessoas acidentadas, portadoras de distúrbios neurológicos, respiratórios e cardíacos. Miriam Zanetti já passou por várias dessas áreas. Hoje, não atende mais por meio de plano de saúde. Depois da nossa formação básica, que é a graduação, que era de 4 anos, agora ela se prolongou para 5 anos de graduação, o fisioterapeuta tem que fazer 1 ou 2 especializações. O plano de saúde não leva nada disso em consideração. Então, como em todas as carreiras existem plano de carreira, todas as profissões têm plano de carreira. Se você tem mais titulação, você recebe mais. Nenhum plano de saúde contempla essa questão. Vamos agora a imagens ao vivo do trânsito na capital de São Paulo. Nós vemos aí imagens da marginal do Rio Pinheiros. No primeiro plano, sentido quem vai para Castelo Branco, para a rodovia Castelo Branco. E no segundo plano, de cima, para quem vai em direção a Interlagos. Trânsito também sem problemas nessa segunda-feira. Confira agora a previsão do tempo para mais cidades do interior de São Paulo. Em Franca, tempo quente, os termômetros marcam 33 graus. Em Bauru, faz calor, a máxima chega aos 37. Em Limeira, a temperatura chega aos 35. Em Marília, tempo quente, a máxima prevista é de 40 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Parabéns às cidades de Itápolis, Nova Guataporanga, Ribeirão e Tarumã, que fazem aniversário hoje. Não percam, a partir das 2h30 da tarde, sessão plenária, transmitida ao vivo aqui pela TV Assembleia. Na verdade, parabéns à cidade de Ribeira. Você pode rever as reportagens da edição de hoje no Jornal da Assembleia pela internet. É só acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde, até amanhã.